pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta e hoje, gente, nós vamos ter um podcast muito legal, não só uma história de uma instituição de renome e de posicionamento firme no nosso país, tô falando nosso país porque a gente fala para vários locais do mundo e desse Brasil, mas também a história de uma presidência mulher, né, de uma presidente mulher, hoje à frente dessa instituição. Bem, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso TikTok, YouTube, nosso Instagram, claro, nosso Spotify e, claro, também, gente, não vamos esquecer que nós estamos presentes todas as terças-feiras na SDP TV, uma rede de streaming de televisão, às 23 horas, horário de Brasília, tá? Então não deixem de assistir, de nos ouvir, que a gente está sempre trazendo assuntos e grandes novidades para você. E hoje a gente vai estar aqui com mais uma mulher empoderada, né? Imponente, vencedora, que é uma mulher de grande luta e bravura pela classe contábil brasileira. Então a gente está aqui hoje com a nossa convidada, Sandra Elvira Gomes Santiago, onde nós vamos falar sobre a trajetória da Fundação Brasileira de Contabilidade, a FBC, e também a trajetória à sua presidência. Quem é a Sandra, gente? Então vamos conhecer a Sandrinha aqui, essa cat maravilhosa. A Sandra é contadora, diretora-presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade atualmente, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe, atuando como presidente da FBC desde 2022 e anteriormente ela era diretora de operações da mesma instituição de 18 a 21. A Sandra, ela tem dedicado toda a sua carreira à valorização e evolução da contabilidade no Brasil, com uma forte ligação no estado de Sergipe, um estado que a acolheu, onde ela se orgulha de representá-lo. Em uma etapa subsequente à sua carreira, a Sandra se consolidou como consultora, colaborando principalmente com hotéis em perícias contábeis. Então, é a sua especialização profissional. Paralelamente, seu comprometimento com a classe contábil se manifestou através de seu envolvimento com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, aproveitar e mandar um beijo para a minha ex-presidente aí, Salete, e a Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Sandrinha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui no Taço Conta, né? Que você já viu que você vai percorrer este Brasil e este mundo. Já sei que você já é internacional, que eu tô acompanhando você nos últimos dias aí, mas não custa ser um pouquinho mais, né? Então, a gente está aqui para contar hoje essa história, né, da Fundação Brasileira de Contabilidade. Acho importante conhecermos os nossos institutos de contabilidade no Brasil e fiquei muito feliz de você trazer esse tema. Então, já começo nesse bate-papo que você fala pra gente, né, o que é a FBC, para que ela está viva, ativa, o que ela se propõe. Fala um pouquinho aí pra gente disso. Boa tarde, né? Já bom dia ainda. Carlinha, é uma grande satisfação poder estar aqui hoje, né? Falando um pouquinho da história da Fundação Brasileira e mais gratificante é fazer parte dessa história, né? Então, a Fundação Brasileira de Contabilidade, ela foi criada em 1997, né? Lá atrás, hoje fazendo 25 anos, desde ano passado. Então, a fundação, quando ela foi criada lá atrás, com os antigos presidentes, que vai lá falar do GAT, quem não conhece o GAT, né, o Zé Maria Mello, né, toda aquele pessoal das antigas, aqueles presidentes, que tiveram a visibilidade de dizer, olha, nós precisamos criar uma fundação onde a gente possa atender às necessidades daquela época do federal e do CFCs, do CFCs e CLCs, né? Nas necessidades. E aí foi a construção da Fundação Brasileira de Contabilidade, que era para atender a educação continuada, que até então o Conselho Federal era ele que fazia, porém não era a prerrogativa do Conselho Federal, e o Tribunal de Contas, por parte, disse assim, ó, peraí, essa não é a função do Conselho fazer a educação continuada. Então, foi criada a Fundação nesse intuito, né? E por muitos anos a Fundação deu uma parada, porque ela continuou fazendo o exame de suficiência, ela ficou por muito tempo à frente fazendo o exame de suficiência, e por problemas de denúncias naquela época, que não foi dado em nada, e aí o Ministério Público resolveu
solicitar que o Conselho Federal de Contabilidade fizesse um processo licitatório para que entrasse uma nova entidade, que ficasse uma coisa mais transparente, né? Para que a gente não tivesse nenhum problema futuro com denúncias não cabíveis naqueles momentos, né? E aí foi feito onde a fundação não participou da licitação pelo fato de que a fundação ela não tinha como concorrer com as empresas que trabalham com, com concurso, né? Como teve até a FGV agora, mas teve a como é que era o nome da outra? Consuplan, acho, né? A Consuplan. Consuplan foi que pegou, porque elas tinham know-how para fazer a, a, o concurso, e aí a fundação seguiu com o papel dela, né? Em 2017, a fundação deixa de fazer o exame de suficiência e passa a gerir agora os cursos que é o que está lá no estatuto, a prerrogativa da fundação. Ela precisa agora sair e mostrar o que ela veio mesmo, é trabalhar com a educação continuada, então vamos trabalhar com a educação continuada. E fazer os grandes eventos que a classe contábil hoje é realizada, que ela já fazia, mas hoje ela está com mais evidência que hoje ela faz não só os cursos, mas também os eventos, maiores eventos da classe contábil, como o evento da mulher, como o Congresso Brasileiro, que ela já fazia tanto o evento como o da mulher como o Congresso, e agora a Fundação ela entra já nos conselhos regionais, onde os conselhos regionais hoje vê a Fundação com outro olhar, né? Não mais como aquela entidade que estava sempre lá para subsidiar, mas hoje não só subsidiar, mas ela também fazer as convenções, fazer os eventos, proporcionar cursos para as entidades de classe, né? Ela é uma grande parceira da entidade, esse é o papel efetivo da Fundação hoje, não só a educação, mas ela precisa trazer as entidades para perto e trazer para a gente juntos melhorar a educação, a comunicação, a união. Então, hoje a Fundação ela vem nesse novo formato que ela teve que trazer de volta o que ela está lá no estatuto dela, né? Na Ela realidade, não tinha. na realidade, a fundação teve que se reinventar, né, Sandra? A gente poderia dizer assim, que ela está tendo que se estruturar, né? A gente faz sempre, só para vocês entenderem, né? O nosso sistema faz sempre eventos em parceria, né? Então a gente sempre trabalhou muito. O CFC trabalha junto com o CRCs, sempre trabalha junto com a Fundação e junto com a Brasicom. E agora a Fundação ela se tornou um agente protagonista disso, né? Tentando aí e se estruturando para não somente modernizar, mas para chegar mais junto aos conselhos regionais de contabilidade, atuando aí nas suas convenções, além dos eventos nacionais em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade. Não só como uma patrocinadora, como uma organizadora. E isso requer muito trabalho, né, Sandra? E ela se torna agora não mais um coadjuvante, né? Ela quer se tornar uma protagonista mesmo, ela quer trazer uma cara nova para a fundação, né? Ela traz um novo olhar, uma nova visibilidade. Isso eu tenho visto quando eu vou para alguns eventos fora, né? Como as pessoas chegam até mim e dizem, nossa, eu não vi a fundação desse jeito. Nós hoje queremos estar com a fundação. Hoje, o que eu recebo de ligação, Carla, dizendo eu quero a fundação estar com a fundação, eu quero que a fundação venha nos orientar como fazer um evento, como fazer um curso, né? E eu acho que não só a fundação, mas eu acho que as entidades, isso é que é o grande problema, é o grande gancho que eu quero dizer que a fundação não só atende aos CRCs e o CFC, mas também as entidades. Eu quero trazer as entidades juntas, né? Porque eu acho que o que a gente está hoje muito brigando pelo mercado, o mesmo mercado, onde a fundação pode ser a protagonista dessas entidades e trazer a união com as entidades. Isso é que eu quero deixar esse legado, eu quero trazer isso
né? Então, a minha trajetória dentro da fundação é muito legal, porque a gente que é mulher, a gente sempre acha como é que a Sandra chegou à presidência, como é que ela traz tudo isso, né? Então, é uma coisa que eu gostaria muito de deixar muito claro, porque a fundação ela vem uma trajetória de ex-presidentes do Conselho Federal. A Sandra quebra o paradigma, ela entra de formato totalmente diferente do que vinha do passado. Então, não foi caída de paraquedas, eu fiz uma construção, eu vim lá do comecinho até chegar à presidência. Então, e é isso que eu quero trazer a transformação, trazer o novo, a fundação, uma nova cara, uma nova perspectiva, um protagonismo, não mais como um coadjuvante. Importante, Sandra. Essa trajetória da fundação também, quando veio lá desde o exame de suficiência, até para os conselhos regionais, ela também era só vista como algo assim, né? Hoje os conselhos realmente têm se prontificado e se demonstrado mais abertos a receber a Fundação Brasileira de Contabilidade. Lembrando, para quem está nos ouvindo, irá nos ouvir, nos assistir, que a Fundação Brasileira de Contabilidade, apesar de ser uma Fundação Brasileira de Contabilidade, nada impede que ela, como a Sandra disse, tenha eventos em parceria com outras instituições, né? Como, por exemplo, um Conselho Regional de Administração, né? E qualquer outra instituição, um SESCOM junto com a FENACOM, né? Associações de contadores. Então, a gente abre um campo de divulgação e de protagonismo nessa área de eventos e de treinamentos para o mercado. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Sandra. Como é que está essa prospecção de vocês? O que a fundação ela está preparada hoje para trazer esse novo arcabouço aí de conceito de instituição fomentadora de treinamento? Como é que você está trabalhando isso? Carlinha, eu avalio que a gente está no caminho. Eu não te digo que hoje a gente está 100%, porque é uma história de 25 anos que não se muda em 2 anos, em 4 anos. É uma trajetória que você vai construindo, né? Então, mas eu digo que a Fundação hoje, ela está se preparando. Hoje ela abre um novo projeto, a gente está com vários projetos, e um dos projetos é transformar a Fundação como uma capacitadora do sistema, né, de investir. Hoje a Fundação está investindo em plataformas de cursos, de qualificação. Nós estamos investindo em pessoas para estar preparada para fazer eventos, né? Porque até então a gente tinha muito o apoio do conselho, a gente continua tendo, mas hoje a gente quer ter a nossa imagem forte nisso, né? Então, hoje a gente investe em gente, em pessoas capacitadas para estar tocando esses eventos. Nós vamos ter aí, dia 25 de abril, um evento que é totalmente realizado pela Fundação, junto com a RGB. Claro que vocês, o Conselho, né, você na sua pessoa, tem nos dado todo o apoio aí. Claro que a gente não faz sozinho, a gente precisa sempre do apoio dos conselhos regionais, da onde a Fundação vai estar atuando, porque a gente não caminha sozinha, a gente caminha junto, mas com o nosso protagonismo, né? Então, assim, a Fundação, ela não está, se eu lhe disser que hoje ela está 100% preparada, eu estaria não falando a verdade, mas a gente está construindo, e não é em 2 anos, não é em 4 anos, mas eu pretendo deixar isso um legado para os próximos presidentes ou presidentas que vierem a assumir a fundação, que assuma a fundação com uma nova visão, um novo legado, uma nova perspectiva, entende? Então, assim, é uma construção, eu estou construindo, tá, Carla? E se preparando para um novo, uma nova Sandra, identidade da fundação. para as pessoas terem um conhecimento mais amplo do que é a fundação. E eu vou te fazer umas perguntas que eu sei as respostas, mas para as pessoas entenderem mesmo o que é. Primeiro, o trabalho que todos os diretores, eu não sei se é diretores que a gente chama, ele é voluntário.
Todos são voluntários, todos, o meu trabalho, todo mundo que está aqui na fundação hoje, eu acho que é uma cachaça, né, Carlinha, que a gente toma e faz isso, é uma missão. Eu acredito que seja uma missão nossa Bicho, e é não sei, gostoso a gente eu acho que deram, gostoso. colocaram alguma coisa na nossa mamadeira que a gente não estava sabendo. Então assim, as pessoas perguntam por que tanta dedicação se você não ganha nada, né? Mas é tão gratificante quando você pode atingir o contador que está lá na base, né? Porque eu me sinto uma privilegiada, né? Mas se você analisar, que eu venho também do regional, né? Então eu fui VP de fiscalização e eu sei o que é estar lá na base, o contador lá da base. Então, e quando você pode proporcionar algo que você pode trazer esse cara que está lá embaixo, que está lá, para dentro do mundo real, onde a gente pode trazer uma perspectiva melhor para ele, que eu acho que a educação, o único caminho que a gente tem hoje para melhorar a nossa vida profissional é na educação, não tem outro caminho que não seja a educação. Então, para mim, isso é gratificante, né? De dar aquilo que eu tive. Então, eu tive educação, eu tive a oportunidade de estar hoje aqui, percorrendo, e eu gostaria de trazer aquele que não tem como chegar até a mim. Então, se eu cheguei, ele também pode. Então, qual o caminho que eu tenho que trazer? Então, e é Perfeito. tudo voluntário, né? Ninguém, Perfeito. ninguém entende. Quantos diretores a fundação compõe, Sandra? Você sabe assim de cabeça hoje? Nós somos, a fundação, nós temos um conselho, como é que ela é feita? Ela tem um conselho curador, que é o conselho curador, ele delibera, é o órgão Máximo. deliberador, o máximo. Nós temos o Conselho Fiscal, que fiscaliza as contas, e temos a diretoria operacional, que cabe a mim. Então, eu sou o diretor-presidente desta entidade, que tem a subordinação, que tem o comando de deliberar pelo Conselho Curador e fiscalizar pelo Conselho Fiscal, né? O presidente do Conselho Fiscal. Nós hoje somos na diretoria operacional, somos em seis, né? Nós temos seis diretores que foram ex-presidentes de alguns regionais, são pessoas altamente capacitadas, né? São pessoas que têm uma vivência de sistema muito grande. Aí vai lá, o Conselho Curador também são, são em seis, o Conselho Fiscal é em três membros, né? Então, a gente é um órgão pequeno. A Fundação hoje tem sua própria entidade dela, tá? Uma entidade que tem a sua sede própria, porém é pequena, é uma entidade que ela tem poucos funcionários, mas toda uma vontade de trazer algo novo para a sociedade contábil. Perfeito. E Sandra, como que se dá, falando da trajetória da fundação, todo esse processo de escolha? As pessoas se candidatam, porque como é algo novo, e isso é bom, porque assim, quando você dá ênfase, publicidade, como você está dando, como toda a sua diretoria está dando à fundação, você vai chamar a atenção, né? E aí, quando você chama a atenção, vai surgir a curiosidade. Poxa, legal, eu gostaria de participar desse processo. Eu consigo contribuir voluntariamente também? Tem comissões, não tem? Porque a gente está falando aí um pouco dessa trajetória e como que isso se compõe, né? Como que são essas escolhas, né? Porque é curioso para as pessoas que estão de fora. Para a gente estar dentro do sistema, a gente sabe, né? Mas para quem está de fora, no momento em que a fundação... A Sandra agora aparece em todos os eventos, a Sandra discursa, a Sandra fala da fundação, a fundação vai ser protagonista, é natural que as pessoas se interessem pela fundação. Como que vocês vão agora, de um dado momento à frente, trazer isso, como é que eu vou dizer, para as pessoas se interessarem e poderem também contribuir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, e aí já vou entrar um pouco no mérito da Sandra, toda essa evolução que você saiu do regional na vice-presidência, depois você participou de comissões, acho que do CFC, Comissão Nacional da Mulher, né? Que eu lembro que você também acho que já participou.
Como que foi essa sua decisão, Sandra, para aceitar esse encargo de ser presidente dessa instituição? É o seguinte, Carminha, é isso que eu comecei a falar, que assim, eu não tinha ideia de que poderia ser a presidente da fundação, até pelo fato de que a história da fundação, todos os presidentes que assumiam a fundação, era ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, né? Então, quando eu assumo como o presidente Adeildo e ele me dá a visibilidade de colocar a fundação nas mídias, colocar no YouTube, no Instagram, tal, e a Sandra protagonizando a cara da fundação, aí surge uma ideia do presidente Adeildo, que na época ele pergunta, vamos construir isso para que você assuma. Eu tomei um susto, né? Porque eu nunca imaginava, não por não ter a competência, mas sim pelos históricos que era a Fundação Brasileira de Contabilidade, que vinha sendo construído, né? E aí eu me dá um frio na barriga, né? Me dá porque você está no back é uma coisa, você está no front é totalmente diferente, né? Às vezes eu brinco, eu era feliz e não sabia, né? Porque assumir uma entidade a nível nacional é muito complexo, né? Onde também a gente vem falando aí do protagonismo da mulher, né? A trajetória, sempre eu sou a segunda mulher que assume a Fundação Brasileira de Contabilidade, então sempre foram homens à frente da fundação, e a Sandra entra a segunda mulher e não fez parte do Conselho Federal. Então ela vem quebrando algumas histórias que não era que vinha sendo contada na história da fundação. Então, assim, eu fiquei assustada, assim, de assumir uma entidade que é protagonista a nível nacional, que é totalmente diferente de um regional que você está dentro da sua cidade, não menos importante, mas ela Sim. começa a ser vista a nível nacional, não mais no seu regional, no seu mundo, na sua casa, né? Você passa a ser uma pessoa que está sendo vista e você sabe muito bem que aí a gente vai sendo questionada o tempo inteiro, sendo você vira uma Exigida. vitrine, né? Você Exigida, fica e sendo vira uma exigida. vitrine, Vira. e vira uma vitrine, né? E aí, assim, às vezes me dá um susto, né? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu consegui trazer tudo isso, toda essa trajetória? Mas, assim, não foi fácil, não está sendo fácil, é muito difícil, sim, não por ser mulher, mas por estar à frente de uma entidade que ela responde a nível nacional, né? E Sandra, Não tão. não te cortando, mas só assim para ser tempestiva, tudo também tem que ter uma rede de apoio, né? Porque isso é importante. Ter rede de apoio, ter parceria. Eu acho que isso é uma coisa que a sua presidência hoje está tendo um respaldo que pode ajudar a você atingir o objetivo desse protagonismo. E essa rede de apoio ela é importante não só interno como externo, né? Então tem pessoas que te apoiam hoje para você seguir, né? Que fazem parte do CFC, que fazem parte da sua equipe, a sua própria equipe interna e os seus diretores, porque a presidência ela representa um grupo de pessoas, uma entidade. Ela normalmente a presidência é sempre quem está na frente, mas por trás daquilo tem todo um conjunto de pessoas que nos dá É apoio, um back, como né? todo mundo aqui no back. Ninguém faz É um nada apoio, sozinho. assim, eu não estaria aqui se eu não tivesse, primeiramente, o Deus, né, me dando essa oportunidade. Minha família, ela é fundamental nisso tudo, porque a gente sabe que quando assume a presidência, a gente deixa um pouquinho a família de lado, mas se você não tem isso, você não consegue seguir. Então, eu tenho um apoio do meu esposo, que é um cara que está sempre junto comigo.
não está presente nos eventos, me acompanhando, mas isso não quer dizer que ele não esteja por trás de tudo isso, me dando todo o suporte que eu preciso, né? O equilíbrio, né? Emocional, estrutural. Então, eu tenho uma família que me dá respaldo para tudo isso. Aí vai a parte dos diretores, eu sei que são pessoas que estão comigo sempre me apoiando, me ajudando a contar a história da fundação. E aí os funcionários da fundação eu nem tenho o que dizer, né? Porque eles são a história da fundação, eles estão aqui presente, dando e as informações vêm muito rápidas, né? Então eles apoiam a gente fazendo evento aí o congresso, então o CFC nos demandando, porque quando eles contratam, temos que fazer entrega. Então a equipe é muito forte. Então a equipe está aqui comigo o tempo inteiro me apoiando, os diretores, o conselho curador, o conselho fiscal. Então, a gente tem um suporte, um back, né? Eu digo que eu não seria quem eu sou hoje, fazendo o que eu faço, se eu não tivesse essa rede de apoio que está aqui no back, que às vezes ninguém nem vê, né? Só vê a minha imagem. Mas para chegar onde eu cheguei, eu tenho toda uma estrutura me apoiando por trás. Então, ninguém caminha só, a gente caminha sempre com um grupo. Eu acho que esse Perfeito. grupo tem me dado total apoio nessa minha caminhada. Perfeito, Sandrinha. Sandrinha, para a gente finalizar, queria que você fizesse o seguinte: queria que você desse dicas para o nosso público feminino. Pensa aí, nesses segundos aí. Dicas para o nosso público feminino. Como que a gente pode galgar e alcançar horizontes como esse seu, como eu já fui também, e como outras de nós já fomos, você falou aí, né, da mulher, à frente de instituições, de qualquer entidade, né, onde você pode coordenar e fazer um trabalho com responsabilidade, com transparência, com maestria, né, e com muita, claro, né, com muita serenidade, né, com muita justiça. Quais as dicas que você dá para as pessoas, mulheres que querem ter, almejam, ou mesmo as que não querem, a importância que tem da gente se colocar em certos locais para que a gente tenha até uma visão diferente, porque o jeito da mulher gerir é diferente do jeito de gestão masculina. Não tem, por mais que queiram dizer que depende de mulher para mulher, não, é diferente. São gestões diferentes, né? Então, isso não é a Carla que está falando, isso é a história que diz, né? Não sou eu que estou falando. Então, quais são os conselhos e dicas que você dá para essas mulheres? Eu acho que, primeiramente, Carla, você tem que se conhecer, né? Primeiramente, eu acho que você tem que se conhecer. Segundo, você precisa estabelecer metas para você, foco. Você tem que ter muito foco, você não pode desperdiçar a sua caminhada, porque o mais importante não é a pegada, o mais importante é a caminhada. Então, você tem que saber com quem é que você se alia, você precisa conhecer do seu potencial, porque o sistema é cruel, então a gente precisa se conhecer e, acima de tudo, ter personalidade, né? Fora o conhecimento, né? Você ter o conhecimento do que você vai gerir, né? Mas eu acho que perseverança, ter resiliência o tempo inteiro. E eu aqui, para fechar, eu ainda dizia que eu admiro muito a sua trajetória, né? Porque você é uma referência também, né? De trajetórias que a gente conheceu Carla lá atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer Carla lá atrás e a gente se espelha de ver como nós chegamos, que eu acho que você é contemporânea, né? Da nossa história. Eu acho que você vem muito também junto comigo lá atrás e a gente protagonizou a nossa história. E não foi fácil, né? Não caiu do céu, porque quem veio de trás foi tudo fácil, não foi nada fácil, não é nada fácil. Então, mulheradas, se eu estou aqui, a Carla está lá, você também pode, mas precisa ter ética,
né? Acima de tudo, ética, saber o que você quer, foco e determinação. Fora isso, Carla, você não consegue chegar onde nós chegamos. Então, eu me orgulho da minha trajetória, né? Então, só quem sabe a minha história sou eu. Então, eu me orgulho muito da história que eu fiz. Então, eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz, porque eu sei exatamente o que eu fiz para chegar onde eu cheguei, com meus méritos, com o meu profissionalismo, minha competência, né? Então, e bom senso. Isso aí, Sandrinha. Sandrinha, muito obrigada por você estar aqui comigo no podcast da Tasso Conta. A gente tem sempre pessoas, pessoal, contando histórias de sua vida, do seu legado, por onde elas passam pela carreira. Muitas histórias aqui técnicas, outras pessoalidade. E hoje a Sandra foi mais uma dessa história, não só da instituição onde ela representa, como também de todo o seu crescimento para chegar à presidência. Obrigada, Sandrinha. Já a gente vai se ver. Gente, para todo mundo que nos ouve, obrigada. Para todos que nos ouvem, nos assistem, né, que participam aí desse nosso processo de crescimento também, que isso é uma caminhada, como ela disse, não é uma caminhada de atalhos, tá? Vocês fiquem sempre com a gente, curtam a gente nas redes sociais, nosso TikTok, nosso podcast também tá no Spotify, no YouTube e, claro, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília, na SDP TV, uma rede streaming de televisão. A gente volta na próxima semana com mais podcast com vocês. Tchau!